Amém? Vamos abrir a Bíblia em Lucas, capítulo 24, versículo 13. Parece que quando a gente fica um tempo sem pregar, quando vem pregar, parece que o nervosismo se multiplica, né? Todo mundo achou? Lucas 24, versículo 13. Não vamos ler todos os versículos aqui não, vou citar alguns. Vamos começar pelo 13. E eis que no mesmo dia, iam dois deles para uma aldeia, que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles, falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecesse. E ele lhe disse: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós, e por que estáis tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleofas, disse: és tu só peregrino em Jerusalém? E não sabes as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhes perguntou: quais? E ele lhe disse: as que dizem a respeito de Jesus Nazareno, que foi varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes, nossos príncipes, o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora sobre isso é já hoje o terceiro dia, desde que essas coisas aconteceram. Versículo 25. E ele lhe disse: ó nécios e tardos de coração para crer em tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? Amém? Vamos só até aqui mesmo. Pode todo mundo assentar? Hoje tudo que eu imaginei assim para uma pregação assim que a gente pensa, essa pregação vai ser boa, eu vou preparar, vou fazer isso, fazer aquilo. Nada disso aconteceu hoje. Atrasou, teve acidente. Estou passando um pouquinho de mal também hoje. Então, mas é que o nome de Jesus que tem que ser glorificado, né? Não é o nosso. Tem que ser do jeito dele, não do nosso, não é verdade? E eu estou com essa palavra há alguns dias no coração, né? Baseado justamente aqui sobre uns dois discípulos, que a Bíblia não fala quem são. Quer dizer, fala um, né? Que é o Cleofas. Mas a gente não sabe se eles fizeram sinais e maravilhas. A gente sabe que eram discípulos, né? Não sabe muito da história deles. A gente só sabe que eles acompanhavam Jesus, né? E chega a parte onde Jesus tem a entrada triunfal em Jerusalém. E nesse momento, com certeza, muitas pessoas estavam ali alegres, né? Acompanhando a Jesus. Ali o Messias está chegando. Ali com certeza teve muita gente, né? Aí acontece tudo aquilo, Jesus fez sinais e maravilhas fora de Jerusalém. Em Jerusalém ele entra com um jumentinho, né? Mostrando que ele realmente é o Messias. E eu imagino que naquele momento todo mundo está alegre. Todo mundo está esperançoso. Rapaz, o Messias que os profetas disseram, esse está aí na nossa frente. Então, para onde Jesus fosse, esses caras iam. Se Jesus quisesse fazer algum milagre, um pão multiplicar, um cego voltar a enxergar, ele faria, porque ele é Deus, e todo mundo ia falar: rapaz, verdadeiramente, esse é o Messias. Então, enquanto vai tudo indo bem, o povo ia seguindo Jesus a todo momento. Por quê? Porque ele é o Messias. Eu tenho que seguir ele porque ele é o Messias. Aí chega uma parte triste na história, onde Jesus é crucificado. E aquele povo que esperava que Jesus fosse um cara que ia remir Israel do jeito deles, fica desesperançoso. Fala: peraí, como é que pode? Meu Jesus morreu. O meu Messias morreu. E era esse o ânimo desse povo, desses dois que estavam aqui. Imagina só, eu larguei tudo que eu tinha para seguir Jesus, porque ele é o Messias, aquele que o profeta Isaías falou.
Ele é aquele que os profetas estão dizendo. Pedro, quando vai falar, quando é interrogado por Jesus, ainda fala: não, eu sei que você é o Filho de Deus. Eu sei. Eu simplesmente sei. Então eu vou te acompanhar para todo lado. Os discípulos também, não só os 12, os apóstolos, mas os outros também. Eu vou acompanhar, eu vou seguir Jesus. Por quê? Porque o Senhor é o Messias, o Senhor é o Filho de Deus. Eu estou vendo os sinais e maravilhas. Quando João Batista fica em dúvida se esse era o Messias, ele manda 2 discípulos. Vai lá, pergunta se realmente ele é aquele que a gente estava esperando. Aí Jesus começa a fazer um monte de sinais e maravilhas, começa a fazer vários milagres e fala: ó, pode falar, os cegos vêm, né? Os milagres estão acontecendo, sou eu mesmo, eu sou o Messias, pode falar para ele. E aí de repente, esse Jesus, o Messias, entra em Jerusalém. Ele é preso, a gente já sabe da história, a gente sabe do sofrimento que Jesus passou, né? De tudo aquilo. Crucificado, pregado no madeiro como se fosse um criminoso, né? Humilhado, desprezado, até os ladrões zombando de Jesus. E aí os caras pensam: meu Deus, mas peraí, eu criei uma imagem que esse Messias ia vir e ele ia acabar com o Império Romano. Não, eu estava esperando que esse Messias viesse agora e acabasse com a dominação que Roma tem sobre Israel. Eu criei um Messias que tinha... Tipo assim, eu criei um Messias na minha cabeça que se ele não faz aquilo que eu estou pensando, talvez esse não seja o Messias que eu estava esperando. Então, quando Jesus é crucificado, eu imagino que eles podem até ter pensado um pouquinho: peraí, vamos esperar um dia, né? Vamos esperar um tempinho. Só que a Bíblia diz que no caminho de Emaús, quando eles estavam ali, já havia 3 dias, se eu não me engano, né? Então talvez eles até esperaram um pouquinho. Ele morreu agora. Não, vamos esperar um pouquinho, né? Vamos ver o que vai acontecer. E esse Messias não aparece. Ele não ressuscita. Ele não mostra o poder e grande glória que eles esperavam que ele ia ter. Esse Messias está morto, pregado numa cruz. Esse Messias foi tirado da cruz, agora ficou lá numa cova que fizeram. Ele está lá guardado, está morto, com um lençol. O meu Messias morreu, o que eles devem ter pensado. O que eu vou fazer agora? Eu vou ter que voltar para trás, para onde eu estava antes. Então eles voltam para o caminho, que eu imagino que seja justamente de onde eles haviam saído para seguir Jesus. E é interessante esse pensamento, porque muitas vezes é assim na nossa vida também. Às vezes a gente cria, né, Messias na nossa cabeça. Então, tipo assim, se Deus é Deus, eu tenho que fazer aquilo que eu espero que faça. Se Deus é Deus, eu tenho que ter um filho. Se Deus é Deus, eu tenho que ter um casamento. Se Deus é Deus, eu tenho que ter um trabalho. Se Deus é Deus, eu não posso ter doença. Por quê? Porque Ele é o Messias. E quando a doença vem? E quando o filho não vem? E quando o trabalho não aparece? Quando a crise financeira chega? E aí? Será? Aí talvez a gente pense: não, mas peraí, então esse Deus não era o que eu estava esperando. Porque quem está passando por crise financeira pensa assim: não, mas a Bíblia diz que a gente tem que ser próspero. Deus vai nos dar prosperidade. E eu não tenho essa prosperidade. E aí? Não, então tem alguma coisa errada aí. Não é, essa situação que eu estou passando, então não é de Deus. Porque esse é o pensamento nosso muitas vezes. Quando não acontece aquilo que a gente espera, muitas vezes a gente volta para trás. Porque é bom seguir a Jesus enquanto aquilo que a gente está imaginando vai acontecer. Quando tudo de bom está acontecendo, os sinais estão acontecendo, as maravilhas estão acontecendo, o cego está vendo, o surdo está ouvindo, o morto se levantou. Opa, não, aí eu vou continuar. Mas e quando o Messias morre? E quando o sonho que eu tinha acabou? Ixi, não está conseguindo acontecer. E aí? Aí a gente volta para trás. E é interessante o amor de Cristo, cara, porque sempre tem um caminho de Emaús. Deus sempre pega a gente no caminho de Emaús. Isso que é até difícil falar, porque Deus pega a gente no caminho de Emaús. E não porque a gente merece, mas porque Ele é amor. Assim como Ele pegou Saulo, né, que estava no caminho de Emaús dele, e falou: não, deixa eu te pegar aqui, eu vou te mandar para onde você tem que ir. E Ele fez isso com Saulo. Elias pensando: não, eu quero morrer. Aí Deus aparece para ele no caminho de Emaús de Elias, né, vamos pôr assim, conjecturando, e fala: vai, come, Elias, você não vai morrer aqui não, come, volta, sua caminhada é longa.
Assim como ele fez com vários, ele sempre vai até nós, porque tem muitos momentos que a gente fala assim, não, peraí, não dá para continuar. Porque aquilo que eu estava... Olha como é que está a minha vida. Não dá. Poxa, a minha vida não está legal. E aí muitas vezes a pessoa faz como Pedro, vai lá para pescar, né? Não, deixa eu voltar para a minha tarefa de antes. Por quê? Porque eu neguei a Cristo. Então acabou, para mim acabou. Então ele volta. E é engraçado que Jesus apareceu para Pedro também. Como se aquele mar onde ele estava ali, aquela praia onde Jesus se encontrou com Pedro, fosse o caminho de Emaús de Pedro e Jesus ali naquele momento. E ele fala, Pedro, você me ama? Amo, Senhor. Pedro, você me ama? Amo, Senhor. Pedro, você me ama? E Pedro não aguentando mais, chorando, fala, eu amo, você sabe que eu te amo. Porque ali foi o momento em que Jesus falou, agora eu vou aparecer para Pedro ali. Porque eu não vou deixar, olha só como é que Jesus... Quando acontece alguma coisa, a gente tenta voltar atrás, sempre vai acontecer algum episódio em que Jesus vai pegar a gente, quase que pela mão mesmo, falar, você não está entendendo nada, moço. Ah, não aconteceu aquilo que você queria. Aí Jesus tem que falar, honestos de coração, mas vocês não entenderam que era para acontecer essas coisas mesmo? Você não estava entendendo, olha o que ele fala, versículo 25. Honestos e tardios de coração, para crer em tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que Cristo padecesse, ou seja, não tinha que acontecer essas coisas. Ah, vocês estão se preocupando, vocês estão tristes porque aconteceu, mas tinha que acontecer mesmo essas coisas. É isso que importa. Ah, mas o Messias morreu, mas ele ressuscitou. O Messias morreu, mas ele ressuscitou, ele foi preso, pendurado numa cruz, ele morreu, e ele está agora vivo. Vivo, aonde eu tenho liberdade em Cristo, onde eu tenho de fato vida. Ah, mas não está acontecendo o que eu quero hoje, mas não tinha que acontecer. O que era para acontecer já não aconteceu. O sacrifício de Jesus já não aconteceu. Então, por que a gente vai ficar tentando voltar atrás, né? Ah, porque o filho que eu tinha... No meu caso, por exemplo, todos os irmãos sabem, quando aconteceu aquele episódio, minha esposa perdeu o bebê, e eu falei, não, não quero nem pregar, porque como é que eu vou pregar falando que Deus cura, se quando eu pedi a Deus para que o Senhor curasse dentro da barriga da minha esposa, e o Senhor não curou? Eu falei com Deus, graças a Deus que foi por alguns dias só, graças a Deus, e Deus me pegando no caminho de Emaús. Por quê? Porque aconteceu aquilo que eu não queria, mas o que era para acontecer conosco, que é o sacrifício de Jesus, já aconteceu. Isso é maior do que qualquer outra coisa. Ah, se eu piso numa pedra, machuco o dedão, ah, Deus não me ama. Meu amigo, Deus já mostrou amor naquela cruz. Talvez, mas eu queria ter tanto no banco. Ah, você não tem. Mas Jesus já pagou tudo aquilo que você precisava, não é interessante? Não é interessante como muitas vezes a gente fica pensando no dinheiro, falando, meu Deus, eu mesmo. Eu tenho gente que trabalha comigo, então quando chega dia de pagamento eu já fico, meu Deus, cadê? Vou cobrando o povo, né? Que eu tenho que pagar os outros, né? Os funcionários que tem. Então todo mundo fica pensando, quando chega, sei lá, alguma data de alguma conta, você fica preocupado, opa, eu tenho que pagar aquela conta, né? A gente fica preocupado, e por mais que a gente fale, não, eu tenho que entregar os meus problemas a Deus. A gente entrega hoje, amanhã a gente está tomando de novo, né? Não, eu entreguei, mas Jesus, mas isso, como é que vai ser feito, né? A gente quer saber assim. Mas o fato é que tudo que a gente devia se preocupar é se a nossa alma foi comprada. Se a gente deve alguma coisa nesse aspecto, e nisso a gente não deve. Mesmo que o diabo tente fazer alguma coisa, a gente não deve mais nada, porque foi pago tudo lá na cruz. Talvez você não vai ter aquela conta, igual eu estou falando, vou até me tornar repetitivo. Você não tem 10 mil na conta, você não tem 1.000, você não tem 500, às vezes você não tem 10 reais. Mas quando chegar o grande dia e Jesus vir buscar a igreja, ou a gente falecer e chegar no diante do Todo-Poderoso, vai aparecer ali, você não deve nada. Isso não tem preço, irmão. O fato de não dever nada é igual o trânsito, por exemplo. Eu estou com a minha carteira em dia, graças a Deus, imagino que os irmãos aqui também, quem dirige. Mas eu já vi muita gente que trabalha comigo, que às vezes não está com a carteira em dia. E aí, é interessante como a pessoa, ou às vezes o veículo não está, né?
E aí você vai passando, por exemplo, for pegar uma BR, a pessoa fica preocupada, né? Vixe, mas e se me pararem? Minha carteira está vencida, ou, né? Você fica assim, preocupado, porque você não tem paz, né? E se acontecer alguma coisa, se tiver uma blitz? Mas quando você está com a carteira em dia, quando o seu veículo está todo em dia, você pode passar e pode ter uma blitz gigantesca, e você vai passar com paz. Por quê? Porque você não deve nada. É disso que ele está falando. Olha, vocês estão preocupados porque o Messias está morto? Meu amigo, vocês têm paz agora. Eu venci a morte. Isso aí tem um peso gigante. Ah, mas e doença? Vamos falar sobre doença agora. Rapaz, Jesus venceu tudo. E por mais que a gente, talvez não aconteça aquilo que a gente espera. Talvez a cura não aconteça hoje, talvez ela não aconteça amanhã, e talvez ela não aconteça. Mas o Salvador da nossa alma pagou tudo, cara. Então de que a gente vai ficar se queixando? Quando a gente para pensar, a gente fala, eu no meu caso, né, eu fico assim, quando eu fico olhando assim, é igual quando eu indaguei a Deus, falei, meu Deus, como é que eu vou cantar que o Senhor cura? Né? Quando o Senhor não curou, quando eu precisei. E aí depois de uns dias eu falei, moço, mas que bobo que eu sou, cara. Jesus me comprou. E ainda que a gente passa por detalhes, que a gente vai passar, isso vai fortalecer a nossa fé, porque as coisas é isso, a fé é isso. Talvez não vai acontecer do jeito que você quer. Mas como é que você vai estar? Você vai continuar seguindo esse Messias? Você vai continuar ficando em Jerusalém? Ou você vai voltar para o caminho de Emaús? É isso de fato que acontece. É disso que se trata a fé. Então quando acontece um negócio ruim, que a gente julga ruim, a gente tem que aproveitar para se aproximar mais de Deus. É falar como Jó, Deus, eu não te conhecia antes direito, não. Eu te conhecia só de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem. E o cara que falou isso aí perdeu 10 filhos. Às vezes a gente está com um probleminha que pode se resolver conosco mesmo. E a gente fica preocupado, meu Deus, Deus não me ama. Né? Não, o que está acontecendo? E não sei mais o que. Porque a dor ela é relativa. Às vezes a pessoa fala que tem uma fé inabalável se ela tropeçar numa pedra. Mas tem gente que só de tropeçar numa pedra vai falar, meu Deus, Deus não me ama. Porque cada um tem um limite para a dor. Né? Às vezes vai ter pessoa que vai cogitar abandonar a fé quando perder um filho, quando perder uma esposa, quando perder uma mãe. Cada um tem o seu limite. Mas a questão é que quando chegar no limite, o amor de Deus é tão bom que ele volta no caminho de Emaús e fala com a gente. O que a gente precisa fazer? Ele dá o reforço. Ele faz igual Elias. Come, Elias. E Elias comeu e foi. Ele deu o alimento para o povo. Aqui nesse caminho de Emaús. Quando eles param, Jesus parte o pão. E eles abrem os olhos como se... Rapaz, esse cara... E quando ele falava, ardia o nosso coração. Ele era Jesus. E aí o que eles fazem depois? Eles vão para Jerusalém. Eles voltam. É isso que Jesus quer da gente. Jesus quer isso mesmo. É que a gente volte para Jerusalém. Se a gente voltou por algum momento da nossa vida e saiu, retrocedeu os passos, ele fala, agora é hora de voltar. Eu estou alimentando vocês, eu estou dando um reforço de ânimo, eu estou dando uma carga positiva para vocês, porque vocês têm que continuar. É disso que se trata o Evangelho e a boa nova, irmãos. Jesus não vai fazer o que a gente quer. Se a gente imaginar que o nosso Messias morreu, o nosso sonho acabou, o mais importante ele já fez na cruz. Então a gente acaba se contentando, sabe? Chegou uma coisa que para mim é muito difícil, e eu tenho que olhar para a cruz e falar, não, mas a cruz é o mais importante. Isso aqui está muito difícil, eu tenho que olhar para a cruz e falar, não, a cruz é mais importante. E quando eu não conseguir, Jesus vai voltar no caminho de Emaús por nós. Amém? Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus, amém.